¿Cuándo fue nuestro último encuentro? Vamos a callarnos. Sí. ¿Qué piensas de mí? Veo poco cambio. Es que no se da cuenta. Dios no lo permita. Sentadas juntas, como solíamos hacer en el patio de recreo de Miss Wade. En el tronco. Vi. Sí. ¿Cómo encuentras a Flo? Como siempre. No se lo han dicho. Dios no lo quiera.
dándonos las manos de aquella forma. Soñando con el amor. Flo, Sí, ¿qué te parece el aspecto de Ru? se ve poco con esta luz. ¡Ah! ¿No lo sabe? Dios no lo consienta. ¿Podríamos no hablar de los viejos tiempos? De lo que vino después. ¿Y si nos diéramos las manos como antiguamente? Puedo sentir los anillos.
Madre. Madre. Sí, Mai. ¿Dormías? Profundamente. Te oí en mi sueño profundo. No hay ningún sueño tan profundo que me impida oírte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, gira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, gira. ¿No quieres echar un sueñecito? ¿Quieres que te inyecte de nuevo? Sí, pero aún es demasiado pronto. ¿Quieres que te cambie de postura otra vez? Sí, pero aún es demasiado pronto. ¿Que te estire la almohada? ¿Que te cambie las sábanas? ¿Que te pase el orinal, la bolsa de agua caliente? ¿Que te cure las llagas? ¿Que te pase la esponja? ¿Que humedezca tus pobres labios? ¿Que rece contigo, por ti? De nuevo. Sí, pero aún es demasiado pronto. ¿Qué edad tengo ahora? ¿Y yo? ¿Y yo? 90. Tantos. 89, 90. Te tuve tarde en la vida. Perdóname otra vez. Perdóname otra vez. ¿Qué edad tengo ahora? Unos 40. ¿Solamente? Siento decírtelo. Mai. Mai. Sí, madre. Nunca acabarás. Nunca acabarás de devolver todo eso. Eso
todo eso en tu pobre cabeza, todo eso, todo eso. Camino por aquí ahora. Más bien, llego y me quedo a la caída de la noche. Ella cree que está sola. Mira. Qué quieta se mantiene, qué tiesa, de cara a la pared, con qué aparente impasibilidad. Nunca ha salido desde su adolescencia. Desde su adolescencia. ¿Dónde está? Se podría preguntar. Porque en la vieja casa, la misma donde ella, la misma donde él empezó, donde eso empezó. Todo eso empezó. Pero esto, ¿cuándo empezó todo esto? Cuando las otras muchachas de su edad estaban fuera jugando a la pelota, ella ya estaba aquí, en esto. El suelo de este lugar, hoy yermo, era antaño pero veámosla caminar en silencio. Veamos con qué porte gira. Siete, 8, 9, gira. Digo que el suelo aquí, hoy yermo, esta franja de suelo, una vez tuvo tapiz, un tapiz espeso, hasta que una noche, cuando aún no era más que una niña, llamó a su madre y dijo:
Madre, esto no es suficiente. La madre no es suficiente. Mai, el nombre propio de la niña, no es suficiente. La madre, ¿qué quieres decir con que no es suficiente, Mai? ¿Qué quieres exactamente decir con que no es suficiente? Mai, quiero decir, madre, que necesito oír los pasos, por muy débiles que sean. La madre, no te basta con el movimiento. Mai, no, madre, con el movimiento no me basta. Necesito oír los pasos, por muy débiles que sean. ¿Duerme todavía?, se podría uno preguntar. Sí, algunas noches lo hace, a veces. Apoya su pobre cabeza en la pared y echa un sueñecito. Habla todavía. Sí, algunas noches lo hace, cuando cree que nadie la oye. Cuenta cómo fue. Intenta contar cómo fue. Todo eso. Todo eso. Secuela. Secuela. Un poco después, cuando ya estaba casi olvidada, empezó a... Un poco después, cuando era como si ella nunca hubiera existido, como si esto nunca hubiera ocurrido. Empezó a andar. A la caída de la noche, se deslizaba fuera al caer la noche, y en la pequeña iglesia por la puerta norte, siempre cerrada a esa hora, y caminaba de arriba abajo, de arriba abajo, su pobre brazo algunas noches se detenía
como alguien inmovilizado por algún escalofrío de la mente, y se quedaba paralizada hasta que volvía en sí. Pero también fueron muchas las noches en las que caminaba sin descanso, de arriba abajo, de arriba abajo, antes de desaparecer como había venido. Ni un ruido, ninguno al menos que se pudiera oír. La apariencia desdibujada, aunque en ningún modo invisible, bajo una cierta luz, con una justa luz, más gris que blanca, un pálido tono de gris, andrajosa, una maraña de andrajos. Mírala pasar. Mírala pasar ante el candelabro, como sus llamas, su luz, como la luna atravesando nubes deshilachadas. Un poco después de que ella se hubiera ido, como si nunca hubiese estado aquí, empezó a andar. De arriba abajo, de arriba abajo. Aquel pobre brazo, a la caída de la noche, es decir, en ciertas épocas del año, a la hora de las vísperas, necesariamente la vieja señora Winter, a la que el lector recordará, la vieja señora Winter, una tarde de domingo de finales de otoño, al sentarse a cenar con su hija después de los oficios, tras unos cuantos bocados, posó el cuchillo y el tenedor en la mesa e inclinó la cabeza. ¿Qué te ocurre, madre?, dijo la hija. Una muchacha muy extraña, aunque apenas era ya una muchacha. Espantosamente ¿Qué te ocurre, madre? ¿Ya no te sientes a ti misma? La señora W no respondió de inmediato.
pero finalmente, levantando la cabeza y mirando fijamente a Amy, el nombre propio de la muchacha, como recordará el lector, levantando la cabeza y mirando fijamente a Amy, dijo: murmuró, mirando fijamente a Amy, murmuró: Amy, ¿no has observado nada extraño en las vísperas? Amy: no, madre, no he observado nada. La señora W: quizás solo haya sido mi imaginación. Amy: madre, ¿qué es exactamente lo que imaginaste que era? ¿Qué es exactamente lo que imaginaste que era, madre? Esa extraña cosa que observaste. La señora W: ¿tú no observaste nada extraño? Amy: no, madre, yo no. Es lo menos que puedo decir. La señora W: ¿qué quieres decir, Amy, con eso de es lo menos que puedo decir? ¿Qué puedes querer decir, Amy, con eso de es lo menos que puedo decir? Amy: quiero decir, madre, que decir que yo no observé nada extraño es lo menos que puedo decir, porque yo no observé nada de nada extraño o de cualquier otro tipo. No vi nada, no oí nada, nada de nada. Yo no estaba allí. La señora W: ¿no estabas allí? Amy: no estaba allí. La señora W: pero si yo te oí responder. Te oí decir amén. ¿Cómo pudiste haber respondido si no estabas allí? ¿Cómo pudiste decir amén si, como afirmas, no estabas allí? El amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y para siempre. Amén. Te oí claramente. Amy, Amy, sí, madre, nunca acabarás, nunca acabarás de revolver todo eso, todo eso en tu pobre cabeza, todo eso
veio para este, antes do tempo, num maldito buraco chamado, não importa, pais desconhecidos, não se sabe deles, ele desapareceu, evaporou-se, mal fechou a braguilha, ela a mesma coisa, 8 meses mais tarde, nenhum amor, portanto, não, nada disso, nenhum amor como normalmente se dá à criança indefesa, no lar, não, de facto para isso, nenhum de espécie nenhuma, nenhum amor de espécie nenhuma, nem em qualquer outra altura, um caso típico, portanto, nada de nota até chegar aos 60 quando, o quê? 70? Santo Deus, aos 70, passear no campo, sem destino à procura de flores, para fazer uma coroa, algum espaço de parar, fitar vazio, depois continuar, mais alguns, parar e voltar a fitar, continuar, a vaguear, até que subitamente, gradualmente, tudo desapareceu, toda aquela luz da manhã de abril, e ela deu consigo na, o quê? Quem? Não! Ela! Deu consigo na escuridão, e se não exatamente, inanimada, pois ainda conseguia ouvir o zumbido, por assim dizer, nos ouvidos, e um raio de luz apareceu e desapareceu, como se a lua o tivesse lançado, a vaguear, a esconder-se nas nuvens, mas tão entediada, sentindo-se tão entediada, não sabia em que posição estava, imagine-se, em que posição estava, se de pé ou sentada, mas o cérebro, o quê? Ajoelhada? Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada, mas o cérebro, o quê? Deitada? Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada ou deitada, mas o cérebro ainda, de certo modo, pois a sua primeira ideia foi, muito depois, um súbito clarão, educada como for a acreditar com os outros abandonados na misericórdia de Deus. A primeira ideia foi, muito depois, um súbito clarão, estava a ser castigada pelos seus pecados, alguns dos quais então, se mais provas fossem necessárias, passaram pela sua mente, uns atrás dos outros, e depois afastada como uma tolice. Muito depois desta ideia afastada, ela percebeu gradualmente, não estava a sofrer, imagine-se, não estava a sofrer, de facto não se conseguia lembrar, assim de repente, de quando tinha sofrido menos, a não ser, claro, que tivesse nascido para sofrer, destinada a sofrer, como naquela altura estranha da sua vida, em que a intenção fora mesmo ter prazer, e na realidade não teve nenhum, nem o mais pequeno, caso que, claro, a tal noção de castigo, por um pecado ou por outro, ou por todos, ou por nenhuma razão especial, só porque sim, coisa que ela entendia perfeitamente, a tal noção de castigo que primeiro lhe ocorreu, educada como for a acreditar com os outros abandonados na misericórdia de Deus, que primeiro lhe ocorreu e depois afastou, como uma tolice, talvez não fosse assim tão tola, afinal, por aí fora, tudo isso, pensamentos vãos, até esta outra ideia, muito depois, um súbito clarão, muito tola realmente, mas era mesmo dela, o quê? O zumbido? Sim, sempre o zumbido, por assim dizer, uns ouvidos, embora na verdade não fosse nos ouvidos, mas no crânio, um troar surdo no crânio, e sempre aquele raio de luz, como um raio do ar, mas talvez não, certamente que não, sempre no mesmo sítio, ora brilhante, ora encoberto, mas sempre no mesmo sítio, como nenhuma lua conseguiria, não, nenhuma lua, tudo fazia parte do mesmo desejo de atormentar, embora a verdade seja dita, nem a mínima, nem uma pontada, até agora, até esta outra ideia, muito depois, um súbito clarão, muito tola realmente, mas era mesmo dela, de certo modo de que seria bom que ela gemesse de vez em quando, não podia contorcer-se, como se estivesse mesmo agonizante, mas não podia, não era capaz, uma falha de personalidade, incapaz de emitir um som, nenhum som, a máquina, talvez fosse a máquina, tão desligada, nunca recebeu a mensagem, ou não foi capaz de responder, como que entorpecida, incapaz de emitir o som, nenhum som de espécie nenhuma, nenhum grito de socorro, por exemplo, se lhe apetecesse gritar. Depois de escutar, voltar a gritar, depois voltar a escutar. Não, nada disso, tudo silencioso como um túmulo, nenhuma parte, o quê? O zumbido? Sim, tudo tão silencioso exceto o zumbido, por assim dizer, nenhuma parte se movia, que ela sentisse, apenas as pálpebras, presumivelmente, abriam e fechavam, a afastar a luz, reflexo como lhe chamam, nenhuma sensação de espécie nenhuma. Só as pálpebras, mesmo nas melhores alturas, quem as sente? A abrir, a fechar, toda aquela umidade,
mente, oh muito, nesta fase, em controlo, sob controlo, para duvidar até disto, pois naquela manhã de abril, foi assim que pensou, naquela manhã de abril, ela fixando o olhar, num simples instante, à medida que avançava nessa direção, fixando com o olhar, não fosse ele escapar, não tivesse tudo desaparecido, toda aquela luz, sem nenhum da sua parte. E assim pensou, perguntas vãs, oh, muito depois, um súbito clarão, e tudo tão silencioso, um silêncio doce como um túmulo, quando subitamente, gradualmente, ela... O quê? O zumbido? Sim, sempre o zumbido, por assim dizer. Quando subitamente ela percebeu que as palavras... O quê? Quem? Não! Ela! Percebeu que as palavras brotavam, imagine-se! As palavras brotavam, uma voz que ela não reconheceu de início, há tanto tempo que não ouvia, até que finalmente teve de admitir, não podia ser outra, senão a dela, certos sons de vogais que ela nunca ouvira noutro sítio, e assim as pessoas ficavam a olhar, nas raras ocasiões, uma ou duas vezes por ano, sempre no inverno, por alguma estranha razão, olhar para ela sem perceber, e agora isto, esta torrente contínua, ela que nunca, praticamente muda, pelo contrário, ai, como sobreviveu, mesmo nas compras, quando ia às compras, centro comercial cheio, ao supermercado, entregava a lista, com o saco, velho saco de compras preto, depois ficava ali, parada à espera, a olhar para o vazio, sem se mexer, a boca meio aberta, como sempre, até voltar a ter na mão, a ter o saco outra vez na mão, depois pagar e ir embora, nem sequer um adeus, como sobreviveu. E agora esta torrente não apanhava nem metade, nem um quarto, nenhuma ideia do que dizia, imagine-se, nenhuma ideia do que dizia. Até começou a tentar iludir-se, não era a dela, não era a voz dela, e sem dúvida teria, era vital que chegou ao ponto, após longos esforços, em que subitamente gradualmente sentiu, os lábios a moverem-se, imagine-se, os lábios a moverem-se, porque é claro que até aí ela não, e não eram só os lábios, as bochechas, os maxilares, todo o rosto, todas aquelas, o quê? A língua? Sim, a língua na boca, todas aquelas contorções sem as quais é impossível a fala, e no entanto habitualmente não são sentidas, tal é a concentração no que se diz, todo o ser suspenso pelas próprias palavras, pelo que ela não só teve de desistir, de reconhecer como sua a voz, até esta outra ideia terrível, muito depois, um súbito clarão, ainda mais terrível se possível, a sensação regressava, imagine-se, uma sensação a regressar, a começar por cima, depois a descer, a máquina toda, mas não, nada disso, apenas a boca, até então, depois pensar, muito depois, um súbito clarão, isto não pode continuar, tudo isto, tudo aquilo, torrente contínua, esforçando-se por ouvir, dar-lhe um sentido, e os seus próprios pensamentos, dar-lhes um sentido. Todos, o quê? O quê? O zumbido? Sim, sempre o zumbido, por assim dizer. Tudo isso junto, imagine-se, o corpo todo a desvanecer-se, apenas a boca, lábios, bochechas, maxilares, o quê? Língua? Sim, boca, lábios, bochechas, maxilares, língua, sem parar um segundo, a boca em chamas, torrente de palavras nos seus ouvidos, praticamente nos seus ouvidos, e não conseguia parar, não parava, não fazia nenhuma ideia do que dizia, imagine-se, nenhuma ideia do que dizia, e não conseguia parar, não parava, ela que um momento antes, apenas um momento, não conseguia parar um momento, não conseguia parar a torrente, não emitia um som, nenhum som de espécie nenhuma, agora não conseguia parar, imagine-se, não conseguia parar a torrente, e o cérebro todo implorando, alguma coisa implorando no cérebro, implorando que a boca parasse, fizesse uma pausa, só por um momento, e nada de resposta, como se não pudesse responder, ou não pudesse parar um momento, tudo como enlouquecida, tudo isso junto, esforçando-se por ouvir, juntar os pedaços, e o cérebro delirando sozinho, tentando dar um sentido, ou fazê-la parar, ou no passado, vasculhando o passado, clarões por todo o lado, muitos passeios, toda a vida a passear, dia após dia, alguns passos sem parar, fitar o vazio, depois continuar, mais alguns, parar e voltar a fitar, continuar, a vaguear, dia após dia, ou aquela vez em que chorou, a única vez que conseguia recordar, desde bebê, devia ter chorado em bebê, talvez não é essencial à vida, apenas o primeiro choro para começar a respirar, depois mais nada até
aqui, já uma velha, sentada a olhar para a mão. Onde fora isso? Em Broker's Acres. Uma noite ao voltar para casa, uma pequena elevação ao anoitecer, sentada ali a olhar para a mão, ali no seu colo, a palma voltada para cima, de repente viu a molhada, a palma, lágrimas provavelmente, dela provavelmente, não havia ali mais ninguém, nenhum som, só as lágrimas. Sentou-se e viu a chegar, secou tudo num segundo, ou debatendo-se, o cérebro virando sozinho como louco, debater-se e continuar, nada mais ali, passar ao seguinte, tão mau como a voz, pior, tudo sem sentido. Não podia, o quê? O zumbido? Sim, sempre o zumbido, por assim dizer. Um troar surdo como uma catarata e o raio de luz trêmulo, começando a mover-se como um raio de luar, mas não, tudo parte do mesmo, ficar de olho nisso também, pelo canto do olho, tudo aquilo junto, não podia continuar. Deus é amor, doces bênçãos, ela será perdoada, de volta ao campo, manhã de abril, enterrar o rosto na erva, apenas as cotovias, continuar a debater-se, esforçando-se por ouvir a palavra estranha. Dar um sentido, o corpo todo a desvanecer-se, apenas a boca como enlouquecida, e não conseguia parar, não parava, algo que ela tinha de... o quê? Quem? Não! Ela! Algo que ela tinha de... o quê? O zumbido? Sim, sempre o zumbido, por assim dizer, um troar surdo como uma catarata no crânio, e o raio de luz cravando-se indolor até então, depois a pensar, muito depois, um súbito clarão, talvez algo que ela tinha de dizer, seria isso, algo que ela tinha de dizer, uma coisa pequenina, antes do tempo, maldito buraco, nenhum amor, nada disso, calada toda a vida, praticamente muda, como sobreviveu, aquela vez no tribunal, o que tinha a dizer em sua defesa? Culpado ou inocente? Levante-se, mulher, fala, mulher. Ficou ali a fitar vazio, a boca meio aberta, como sempre, à espera que a levassem dali, contente com a mão no seu braço. Agora isto, algo que ela tinha de dizer, seria isso? Algo que dissesse como era, como ela... o quê? Como fora? Sim, algo que dissesse como fora, como ela vivera, dia após dia, culpado ou inocente, dia após dia até os 60, algo que ela... o quê? 70? Santo Deus, dia após dia até os 70, algo que ela própria não sabia, não saberia se tivesse ouvido, depois perdoado, Deus é amor, doces bênçãos, renova-se a cada dia, de volta ao campo, amanhã de abril, o rosto na erva, apenas as cotovias, recomeçar ali, continuar a partir dali, mais alguns, o quê? Isso não tem nada a ver, nada que ela pudesse dizer, está bem, pensar noutra coisa, tentar outra coisa, muito depois, um súbito clarão, isso também não? Está bem, ainda outra coisa, continuar, perceber no fim, pensar que tudo dura o suficiente, depois perdoar, de volta ao... o quê? Isso também não? Também não tem nada a ver, nada que ela pudesse pensar, está bem, nada que ela pudesse dizer, nada que ela pudesse pensar, nada que ela... o quê? Quem? Não! Ela! Uma coisa pequenina, antes do tempo, maldito buraco, nenhum amor, nada disso, calada toda a vida, praticamente muda, mesmo para si própria, mas nunca em voz alta, mas não completamente, por vezes uma ânsia, uma ou duas vezes por ano, sempre no inverno, por alguma estranha razão, as longas noites, horas de escuridão, súbita ânsia de dizer, depois sair a correr, parar o primeiro que visse, o lavatório mais próximo, começar a despejar, torrente contínua, sem pés nem cabeça, metade das vogais erradas e ninguém conseguia perceber. Até ver a cara que faziam e morrer de vergonha, rastejar de volta, uma ou duas vezes por ano, sempre no inverno, por alguma estranha razão. E agora isto, cada vez mais depressa, as palavras, o cérebro, vibrando sozinho como louco, debater-se e continuar, nada ali, continuar para outro sítio, tentar outro sítio, sempre alguma coisa a implorar, alguma coisa nela a implorar que parasse, sem resposta, parece sem resposta, ou não foi ouvida, demasiado débil, e assim, continuar, tentando, sem saber o que tentava, o que tentar, o corpo todo desvanecendo-se, apenas a boca como enlouquecida, e assim, continuar, o quê? O zumbido? Sim, sempre o zumbido, por assim dizer, um troar surdo como uma catarata no crânio, e o raio de luz a espicaçar, indolor, até então,
ias recomeçar. Bora para este mundo, uma coisa pequenina.